Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube, aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 99 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo o Rodrigo Baida, ele que é diretor da Faria Veículos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, muito obrigado. Xará. Muito obrigado pela sua presença aqui no Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo. Bacana, nós vamos falar hoje sobre muita coisa bacana. Rodrigo, começa com você, uma parceria da Faria Veículos de quase 60 anos com a Volkswagen. Como é que é essa parceria e como tudo começou? Essa história do Grupo Faria com a Volkswagen há que se convir que é uma história de muito sucesso, né? É uma história que começou lá em 1967, em Monte Aprazível, quando o senhor Faria teve a primeira representação da marca, né? Que foi a Meralto. E depois, em 77, o Grupo Faria, que é um grupo bem estabelecido, né? Ele tem atuação aí em vários estados, através de todos os segmentos que o grupo explora, mas ele veio para cá e aqui capitaneou nossa sede, que foi a Canguru, em 1977. Canguru, que era um nome forte, né, de concessão da Volkswagen, uma das primeiras concessões do Brasil, que levou esse nome, né, de Canguru até meados dos anos 2000, quando nós fizemos a unificação do nome para Faria Veículos. Então nós temos aí uma história de praticamente 58 anos dedicados exclusivamente à marca Volkswagen, né? Esse título de ser um representante, de representar exclusivamente uma marca, é algo que, vamos dizer assim, mais conservador. Lá atrás a gente chamava de o puro sangue azul, né? Então nós não dividimos nossa atenção com outra marca. E essa essência o Grupo Faria manteve até hoje. Então nós temos marcas e representações, mas em outros segmentos. Na questão de veículo, somente a Volkswagen. E depois dessas primeiras representações, foi a Meralto, depois em 77 com a Canguru, aí nós evoluímos para 7 concessionárias. Então hoje são 7 concessões que nós temos. Nós temos a representação em Catanduva também, que desde 81 nós estamos em Catanduva, também muito tradicional. Em São Paulo, a partir de 97, nós fomos para a capital, uma concessionária de muito sucesso lá. E depois, nos anos 2000, 2005, 2006, nós inauguramos mais 4 pontos comerciais, né? Mais 4 concessões, que são na cidade de Votuporanga, de Fernandópolis, Olímpia e Jales. Então, é algo que a gente aí há praticamente 60 anos representa e com certeza vai representar por muitos anos ainda. Sim, Rodrigo, a gente percebe que essa longevidade ela se traduz em tradição, em trabalho sério, em questão de atendimento ao cliente. O que representa os clientes para vocês, e a gente vê os resultados também. O pessoal deve estar vendo aqui, olha as premiações que o grupo recebeu também aqui. Depois você já pode explicar, porque o pessoal viu o cenário diferente. É verdade. Eu já estou perguntando, o que é isso? Nós vamos falar bastante ainda sobre algumas premiações, né? Porque essa questão da longevidade ela é muito importante nós destacarmos, né? Porque ninguém está no mercado há 60 anos, né? Vamos dizer assim, aventureiro, né? Então são 60 anos de dedicação, são 60 anos de uma relação muito próxima ali, tanto da marca Volkswagen, mas também principalmente dos nossos clientes, né? E esses reconhecimentos, essas premiações são agora do última avaliação da fábrica, que é um sistema único de performance, que é o Super, em que ele reconheceu aí a Faria Veículos
como um dos principais grupos econômicos do Brasil. Sim. O Grupo Faria ele é reconhecido entre os 5 principais grupos econômicos do Brasil, né? Então, assim, esse destaque nosso não é só no estado de São Paulo, onde a gente está localizado. Nós estamos entre os 5 melhores no cenário nacional. Então, o que faz essa longevidade, ter essa segurança no negócio, né, esse dinamismo, é nosso desempenho. O desempenho comercial, mas também um desempenho econômico, né? Porque ninguém dura tanto tempo no mercado se aventurando. Então, nós temos aquela agressividade comercial, né, em todos os segmentos, mas também nós preservamos a questão econômica também e trabalhamos ali com os pés no chão, com a empresa bem estabilizada, que eu acho que é importante e vai dar continuidade nesse trabalho durante muito tempo ainda. Porque não é fácil se manter por tanto tempo dentro de um mercado tão competitivo, né? Tantas marcas, né? E aí eu queria perguntar, qual que é a diferença da Faria Veículos? Porque a gente vai falar de lançamentos também, né? Os lançamentos, com certeza, tem muita coisa boa vindo por aí. Né? Qual que é a diferença ali que é a cereja do bolo ali em relação aos outros veículos que existem hoje no mercado? A questão de veículos hoje no mercado, né? A Volkswagen, durante muito tempo, a gente precisa destacar um ponto muito relevante. A Volkswagen, pelo 34º ano, saiu agora novamente essa premiação. Ela é lembrada como a marca mais lembrada espontaneamente pelos clientes, pelo público, né? Então é uma marca que ela é cativa no coração do povo brasileiro. Mas durante muito tempo ela foi reconhecida só pela questão da durabilidade de motor e câmbio. E de anos para cá, a Volkswagen, que detém uma tecnologia muito boa, né? É uma marca alemã que explora diversos mercados no mundo, desde os mais exigentes, e ela tem muita coisa para oferecer do que só motor e câmbio. Então, o Fusca. Então a gente nos remetia muito a isso, né? Então nós temos ele ali como um ícone, né? De um carro duradouro, uma mecânica fácil, mas a Volkswagen ela tem muita tecnologia. Então a Volkswagen começou a mudar um pouco a assinatura dela, mostrando para o público que ela é uma marca inovadora, é uma marca tecnológica, é uma marca hoje muito conectada. E os produtos que nós temos no nosso portfólio hoje são todos eles muito bem premiados, né? Nós temos um índice de satisfação muito grande dos nossos clientes usuários desses veículos. Eu digo que, além de toda a mídia, de toda a propaganda que tanto a marca como marca faz e nós como concessionárias fazemos, é a mídia espontânea dos nossos clientes. Isso ele vem proporcionando, além de sucessivas trocas que você mantém esse cliente fiel ali à marca, né? Principalmente pelo que traz ele a recomprar o carro, que é o uso, que é a experimentação, né? Mas também novos clientes que vêm de outras marcas e reconhecem no produto Volkswagen algo que oferece, além daquela segurança tradicional, tecnologia também, desempenho, são coisas muito valiosas. O Baida, a gente percebe também que ao longo dos anos, muitos grupos automotivos ficaram pelo caminho, né? Infelizmente ficaram. A gente está falando de empregos também, né? Uma série de questões. E o grupo continua crescendo. Haja vista as ações que são obtidas em nível nacional, né? Sim, sim. E a que você atribui isso? O Grupo Faria, a gente olha para o Grupo Faria e olha para a Faria Veículos, a gente enxerga um grupo muito sólido, né? Um grupo muito pé no chão. Mas passamos por diversos desafios e vamos passar ainda, né? A gente sabe que o cenário político e econômico no Brasil ele é muito instável, né? E a gente sofre muitas vezes influência do mercado externo. Mas, no meu entendimento, o que nos manteve durante todo o tempo, né? E não só conservadores, mas na vanguarda desse mercado, é que o Grupo Faria sempre foi um grupo muito com o pé no chão, né? Nós sempre tivemos uma gestão de custos muito boa, nunca trabalhamos com capital alavancado, o nosso presidente do grupo sempre fez questão de trabalhar com o próprio capital, com o próprio investimento, inclusive com prédios próprios, né? Então isso eu acho que é um suporte para que passássemos tantas
crises econômicas, né, e estivesse ali estável. Mas também algo que é de patrimônio do grupo, que também impulsiona e faz o grupo passar por tantos momentos e hoje está aí perfilando entre os principais do Brasil, também é um patrimônio que a gente tem, que é muito importante, que é nosso quadro de colaboradores, nossos funcionários. Diferente do que a gente vê muito atual, o Grupo Faria tem uma tradição de funcionários de carreira, né? A gente fala que são os pratas, os joias da casa, né? Pessoal que tem ali 10, 20, 30, 40 anos de empresa. Então, isso colabora muito para aquela questão da gente perdurar a cultura do grupo, né? Então, todo mundo é muito consciente, todo mundo conhece muito do que faz e tem muita consciência das necessidades e do que é importante. Então, no linguajar, até no dito muito popular, a gente fala que dinheiro não leva desaforo. E o Grupo Faria nunca fez desaforo, sempre trabalhou com o pé no chão, sempre sólido, sempre muito ali, vamos dizer assim, condizente com a realidade. E a gente também tem uma flexibilidade de muitas vezes olhar o mercado de fora para dentro, né? O que o mercado está passando e o que nós precisamos passar. Só para dar um número aqui, você falou de quantidade de marcas, né? Em 2014, o mercado de veículos no Brasil, 0 km, era um mercado de 3,5 milhões de carro, né? Hoje, depois de tantos anos, o mercado deve fechar esse ano na faixa de 2,7 milhões. Então nós temos lá de 2014 para hoje, mais de 10 anos, uma perda de 1 milhão de veículos vendidos. E em relação aos concorrentes, o que nós tínhamos naquela época e nós temos hoje triplicou a quantidade de marcas, né? O Brasil hoje possui pelo menos 35 representantes de marcas com estabelecimento comercial no Brasil, fora as outras marcas que é só representação. Então a concorrência realmente aumentou muito e com certeza durante esse tempo muitos grupos econômicos saíram da operação, né? Outros ficaram pelo caminho, mas o Grupo Faria permanece sólido aí durante todo esse tempo e pode ter certeza durante muito tempo que há por vir ainda. Sim, dentro dessa colocação que você fez, a Volkswagen vem apostando muito em inovação. A gente Sim. Nisso. Inclusive você vai falar dos lançamentos. Uhum. Qual que é a sua expectativa para o mercado, esse mercado automobilístico nos próximos anos? O mercado automobilístico ele tem algumas variáveis, né? A gente tem um cenário do mercado mundial e nós temos um cenário do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado que é surpreendente. A gente fala que o brasileiro, a paixão dele por carro, né, pela propriedade do carro, ela é tão grande que muitas vezes ela desafia a tendência do mercado, né? Quando todo mundo pensava em fazer carros menores, né, toda a indústria mundial pensava em fazer os mini, né, o mercado brasileiro já via sinais da crescente da SUV, que são carros maiores, né, até pela questão aí de mobilidade. Então a gente fala que é desafiador, né. Eu vejo que a Volkswagen ela tem investido muito, né, em tecnologia, mas o futuro do mercado automobilístico, a tendência dele é muito para a questão do carro autônomo, o carro que nós temos dentro da autonomia de um veículo, né, autônomo no sentido do carro mesmo, se autodirigir, né? Nós temos níveis, né? Então hoje nós temos veículo aí que vai até o nível 5, que é a autonomia total do veículo. Mas nós temos hoje veículos em nível 3, né? Veículos equipados com sensores de faixa, com leituras em todo o perímetro dele, com controle de velocidade, controle adaptativo do carro da frente. Então essa questão do investimento na autonomia veicular vinculada à segurança, eu acho que é algo que é um futuro do mercado, assim como a eletrificação, que também é um caminho sem volta e com certeza já está batendo na nossa porta, mas é um futuro também bem próximo. Sim. Ô Baira, como é que você vê o posicionamento da Volkswagen na região noroeste? A Volkswagen é muito forte, né, no Brasil como um todo, e na região noroeste é espetacular a nossa participação, né? A Volkswagen ela
tem um engajamento muito grande na nossa região, a participação do nosso market share na maioria das praças é de liderança do market share. A Volkswagen tem aí uma ofensiva de produtos que ela já fez e vai fazer, porque essa questão do mercado ela é muito cíclica. Quando a gente olha o mercado, de vez em quando você vê alguma marca despontando pela renovação do portfólio dela, né? Então, ora uma marca, ora outra, e vai revezando. E a Volkswagen aí tem programado investimento na casa de 20 bilhões, né, de investimento até 2028. Ela eliminou essa lacuna de não lançar, né? Então ela, ao invés de ela lançar tudo e ficar um tempo sem lançamentos, ela vem renovando a cada tempo. Ela acelerou a renovação do portfólio, e o que atende muito bem nossa região, né? Nossa região é uma região que consome, ela é muito influenciada pelo agro, né? E nós temos aí produtos, as picapes que no agro vão muito bem, mas também a gente tem a questão do cliente urbano, que é onde a Volkswagen tem se destacado muito, né? Na venda varejo, que é esse cliente mais urbano, que é o cliente consumidor desses carros mais tecnológicos, nós já somos líderes em praticamente todas as praças, né? E a família de SUV da Volks é uma família de veículos que atende vários tipos de público, né? Desde o veículo, um SUV de entrada, que nós temos o Terra agora, até um carro premium, topo de linha, que é o Tiguan. Então a nossa participação aqui é muito positiva mesmo. Você citou alguns veículos, é lógico que o pessoal deve estar perguntando, nós estamos quase virando um ano, no Natal o pessoal pensa muito em presente. Certo. Quais os modelos que, se eu fosse um motorista, lógico que tem uns patamares, né? Depende se eu sou um aposentado, se eu estou começando uma família, ou eu já tenho um carro, eu quero trocá-lo. Qual que é a sua orientação? O pessoal quer saber os modelos e os tipos, e o que você aposta aí que seria uma boa para cada um desses segmentos. A gente fala que quando a gente chama a fase do descobrimento, né, do cliente, né, onde um atendimento, entender de carro todo mundo entende, né, todo mundo é mecânico, né, a internet está aí, então muitas vezes o cliente vem com uma informação ao nível do vendedor, então por isso que a gente investe muito em treinamento, a gente vai falar disso aí também, mas então todo mundo sabe muito bem o que tem no mercado. Mas quando o cliente vem, nós precisamos fazer aquela fase do descobrimento, né? Qual que é a necessidade dele, né? O carro vai se encaixar para quê, né? É um carro só para mobilidade ali dentro da cidade? É um segundo carro? É um carro principal da família? É um carro para trabalho? E a Volkswagen hoje, ela em largura de mercado, ela é a marca que atende, dentre todas as marcas, a que mais atende em todos os segmentos, né? Então, por exemplo, nós temos hoje um carro foi recém-lançado, que é o Terra. Fiz questão de vir com a camisa do Terra do lançamento. Isso é uma joia da Volkswagen. A Volkswagen lançou esse carro para ser o carro mais vendido do Brasil, e 2 meses após o lançamento ele já foi o segundo carro mais emplacado em outubro. É um carro que no lançamento vendemos 12 mil unidades em apenas 1 hora, né? Então é um carro inovador. Como é esse número? 12 mil unidades em 1 hora. Foi um recorde, né? Então, a nível nacional, todas as lojas abriram as vendas, foram 12 mil unidades, e agora em outubro esse veículo já foi o segundo mais emplacado, né? E agora para o final do ano a produção dele vem acelerada e a procura também está muito grande. Então é um carro inovador, é um carro mais esportivo dentro da categoria de SUV, né, que ele atende ali já o jovem, aquela pessoa mais descolada, mas também atende muito bem a família. Nós temos o Nivus, que é um campeão de vendas, assim como o Terra. O Nivus é um projeto 100% brasileiro, um desenho inovador, um desenho moderno, que é do Pavani, que é desenvolvedor da marca Volkswagen, e também é um campeão de vendas. É um carro que, assim como muitos outros da nossa linha, ele é campeão em segurança. Praticamente todos os nossos carros são 5 estrelas em segurança, tanto para o condutor quanto para os passageiros. Então o Nivus é um carro que tem condições muito boas e atende ali um público que tanto familiar
quanto também um público mais, vamos dizer assim, mais descolado ali, né? É um carro que tem muita conectividade. Design mais esportivo. Um design mais esportivo. Nós temos a versão do GTS, que traz mais esportividade ainda, que está na categoria de Legends, né, da marca, ali junto com o GLI, junto com o Golf GTI. O T-Cross é um campeão de vendas, é o SUV mais vendido do Brasil. Foi durante muitos meses o carro mais emplacado também. Atende muitos públicos, desde do carro de entrada até um público premium ali, que faz questão do conforto, que faz questão de ter ali um desempenho, mas também segurança, e dentre outros, temos o Virtus, que é o nosso saudoso sedã, ao lado do Jetta GLI, que nós vamos falar daqui a pouco do lançamento dele, traz aquela versão de carro, para quem gosta ainda de um sedã, né, que é um carro que durante muito tempo o sedã foi um dos segmentos mais vendidos no Brasil, perdeu espaço para o SUV, mas ainda tem seu público cativo e é um carro que oferece muita coisa legal. Para o empresário, nós temos a linha ali, o Polo, nós temos a Saveiro, nós temos o Terra de entrada também, tem muita gente trabalhando com o T-Cross pela questão do espaço interno. O T-Cross é um carro que ele tem o habitáculo dele ali, você coloca 5 adultos confortáveis para se deslocar. Então, muitas vezes, muita empresa tem investido nisso também, porque facilita, né, essa mobilidade de pessoal. Então, é uma linha muito completa, que atende todos o tipo de cliente, né? Então, a gente, quando recebe um cliente, apesar dele já vir daquela gama de informações, nós fazemos ali aquela entrevista rápida, aquele bate-papo, para entender qual que é a necessidade dele, e a gente direciona ele para o modelo que mais vai atendê-lo. Pelo que você falou, do leque é bem aberto. Bem aberto, são bastante modelos. Está em dúvida, mais em dúvida do que eu levo. São muito modelos, né? Todos, você fica na frente do veículo e você fala, e agora? Algumas marcas, elas se destacam. Mulheres têm alguma preferência? As mulheres preferem algum? Preferem. O público feminino é um público campeão em SUV, né? Eu até falo que o SUV ganhou muita força, né, no mercado, né? No começo da nossa conversa, quando eu disse que a tendência do mercado era por carros menores, até pela questão de espaço, mobilidade, somente em grandes centros, e a decisão de compra da mulher, ela mexeu no mercado, né? Então a mulher, ela decide mais, e está certo, e tem que decidir mesmo, e a gente sabe que a opinião da mulher no momento de compra é decisiva, mesmo se ela estiver sozinha ou se ela estiver com o marido, a decisão vai ser dela, e ela influencia a cor e o modelo do carro. Então o SUV, ele é campeão de vendas, e muito disso a gente é crédito da mulher. E tem cores específicas? Tem umas cores que é mais um pessoal que busca, ou mais crítico, branco, prato e preto. É mais ou menos por aí. São tradicionais. A gente sempre tem algumas cores de lançamento, né? Nós tivemos no Nivus o azul, que é uma cor de lançamento. É um azul muito bonito, nós temos inclusive 2 tonalidades de azul. Agora no Terra também nós temos uma cor muito bonita, que é um azul mais clarinho. Não é azul, no nome dele, dessa cor, o nome genérico dela é um prata, né? Mas o campeão de vendas ainda é o prata, ele tem várias tonalidades que vem se modernizando. Nós temos o cinza, que é uma cor muito vendida na nossa região, né? O branco é campeão de vendas, e nós temos nos grandes centros cores que saem muito bem, né? Nós temos o vermelho, temos o azul da Volkswagen. Eu falo que o leque de azul dela ele é muito bonito, e não são iguais. Nós temos azul na Amarok, desde a Amarok nós temos azul até o Terra, e você vê que são tonalidades diferentes, mas que embelezam muito mais o carro. Como é que você vê o consumidor de maneira geral em relação às novas tecnologias, elétrica e híbrido? Como é que você vê o consumidor se posicionando em relação a isso? Esse mercado do veículo eletrificado é um mercado que ele vem forte, né? Isso não é uma tendência nacional, é uma tendência mundial, até muito conectada com a questão da sustentabilidade, e algo necessário e que vai acontecer. O Brasil, ele vive um momento... Hoje o eletrificado responde por praticamente 10% das vendas do mercado nacional de veículos novos, né? Então a gente tem aí uma participação já relevante.
E a tendência é que isso cresça nos próximos anos, né? Em 2 anos a gente imagina que esse número chega a 20%, 30% e até o final da década aí, talvez 50% do mercado. Mas para o público brasileiro, como para o nosso público local, como que vai se dividir, como vai se posicionar esse mercado? O Brasil tem uma situação muito interessante e até muito necessária, que é a questão de estrutura, né? Nós precisamos estruturar, né, nossa região, nosso país, né, para poder ter capacidade de proporcionar ao usuário do veículo elétrico a fazer um uso normal dele, né? Então, por isso, essa questão da capacidade, de gasolina exatamente isso. O recarregamento é algo que está decidindo muito. Por isso que hoje a gente vê o híbrido, que é o veículo que mistura o motor elétrico, né, e com o motor a combustão, sendo o veículo que mais vende. Inclusive as vendas de elétricos puro, ela teve um crescimento e hoje ela já se estabilizou, né? Por quê? Nós vemos aí no mercado muitos veículos aí premiums, carros de 400 mil reais, 300 mil reais, elétrico puro, que não te dá autonomia de você fazer uma viagem tranquila daqui para a capital, né? Você tem receio para São Paulo, né? Então ele tem autonomia ali de 500 km, você vai colocar a família, você fica receoso nisso daí. Então é um carro que, na minha opinião particular, né, o futuro é o veículo elétrico puro, tá? Ou é combustão ou é elétrico, até porque quando você mistura duas tecnologias torna tudo mais complexo, mas esse momento de transição, o híbrido é o carro que o consumidor está buscando, porque ele tem nesse carro a nova tecnologia, né? Mas ele tem a segurança do combustível, né? Da combustão ali. E nós temos também uma questão muito forte, que é a questão do etanol, né? Então o etanol é uma tecnologia nossa, muito forte, limpa. Eu digo que até mais limpa do que o carro elétrico, né? Quando a gente fala de emissão de CO2, o etanol, a cana de açúcar é 100% aproveitada, e quando você parte para essa questão do híbrido, inclusive com o etanol, então você cumpre 2 papéis. Você cumpre o papel da inovação e também você cumpre o papel ali da sustentabilidade, mas da questão da economia também nossa, que tem muita parada lá. Então nós vamos passar por um momento de transição, que eu acho que o híbrido vai se destacar ainda muito, mas o futuro mais longínquo é a questão de você ter um carro elétrico puro mesmo. E a Volkswagen vem forte nisso também. E temos modelo já nessa... A Volkswagen, por causa desse posicionamento do mercado nacional, né, em definição, em sentir qual que é o modelo ideal que vai nos atender, ela segurou um pouco esse lançamento, até para entrar no mercado de uma forma mais assertiva, né? A Volkswagen tem tecnologia elétrica já há bastante tempo, né? A Volkswagen é um dos principais... tem como um dos seus principais mercados a China. Então nós já exploramos carro elétrico, temos a Europa também, temos carros elétricos lá e muita tecnologia nisso daí. Mas para o Brasil ela aguardou um pouco para sentir realmente comercialmente o que seria mais interessante. E ela vem sim agora, se definiu, para 2026, ela vem com uma gama de produtos aí para o híbrido. Né? Híbridos, mas são híbridos puro, né? O que eu digo híbrido puro? Porque o híbrido puro é aquele veículo que ele tem a capacidade de se locomover ou só com motor elétrico ou só com motor a combustão. Nós temos no mercado algumas oportunidades de compra, mas são veículos que são vendidos como híbridos, mas ele tem apenas ali, vamos dizer assim, um motor elétrico acessório ao primeiro deslocamento, acessório à partida, né? Que é talvez um momento onde você gere mais queima, né? Então naquele momento ele assessora, é um motor alternativo ali, mas no deslocamento do veículo, aquele motor elétrico que algumas montadoras têm, ele não toca o veículo puramente, né? Então ele depende também do combustão. A Volkswagen não, ela vem com investimento para você ter capacidade de tocar o veículo com desempenho, com segurança, com tudo que ela oferece, mas somente com o elétrico também. Ô Baida, e quais são os lançamentos aí que vão vir? O pessoal sempre espera final do ano também, tem muita gente aguardando para fazer a compra do carro,
Porque a gente soltou já nos stories aí, vocês também estão divulgando o novo Jetta. O Jetta, eu vou te falar, hein? Qual que é a tua expectativa? O Jetta é um campeão de vendas, né? A gente fala que o Jetta é um carro emblemático, é um carro que oferece muito por um investimento razoável, né? Não é um carro barato, é um carro que ele tem um público exclusivo dele, né? Mas esse público exclusivo sabe que o Jetta é o melhor custo-benefício para esse tipo de carro. É um sedã familiar, mas é um carro com puro sangue, é um carro muito esportivo, é um carro que oferece uma experiência inigualável para o condutor. Então, é um carro que é campeão de vendas, é discutível isso, e agora nós estamos com o lançamento do novo Jetta GLI, que vem para matar a saudade de quem estava esperando essa renovação. É um carro que já vem redesenhado, né? É um carro que tem 350 TSI, motor 2.0, é um carro que vai oferecer muita esportividade, e nós já temos carros à pronta entrega nas nossas lojas. Então, no lançamento é nesse final de semana e nós já temos carros à pronta entrega, mas são poucos porque a fila de clientes que querem o carro é bastante, tem muita gente interessada, tem gente que já fez a sua pré-compra, né, do carro, já reservou o seu, então ele vem aí. Mas falando como lançamento como um todo, né, dentro desses 20 bilhões que eu comentei que a Volkswagen planejou investir no Brasil até 2028, então ela tem aí 17 lançamentos. Alguns lançamentos já aconteceram, que foi o lançamento, por exemplo, do Golf GTI, que é um carro emblemático. A Volkswagen fez do GTI ali algo inovador, que nós só vimos no mercado nacional, até mesmo mundial, em veículos de muita exclusividade. O Golf GTI ele voltou, né, e foram poucas unidades enumeradas, onde que dá para o cliente aquela sensação de exclusividade do modelo que ele tem, do veículo que ele possui, e foi um sucesso o lançamento. Também não durou nem essa uma hora que nós comentamos, porque nós não chegamos nem a abrir o lançamento, uma pré-vendas para o Golf GTI. O Golf GTI já na pré-venda, na intenção de compra, ele já tomou toda a produção que a Volkswagen planejou, e foi um sucesso. Esses clientes estão aí aguardando esses veículos chegar, e enquanto esses veículos não chegam, a Volkswagen tem proporcionado experiências para esses clientes que envolve tanto a marca GTI quanto a marca Volkswagen, né? E a pessoa que tem... lógico, os valores dos carros hoje são valores significativos. Sim. Né? O que fazer? Quais são as facilidades? O que você propõe para os clientes? Cada um sabe o bolso que tem. Como é que vocês trabalham isso para garantir as vendas e também a satisfação do cliente? Desde a pandemia, até por muita influência do mercado internacional, o custo de produção dos veículos, né, não só dos veículos, de tudo, né? A gente vê isso em todos os segmentos. Então, o custo operacional, o custo de fabricação aí de tudo subiu muito. Teve um aumento muito relevante, e a gente sentiu ali um deslocamento massivo de clientes de veículos novos para veículos seminovos, né? E hoje a gente enfrenta ainda um cenário que é um pouco adverso para essa questão, que é a taxa de juros, que está muito alta, né? Então, por motivos particulares da economia nacional, nós temos aí uma taxa de Selic de 15%, e se manteve mais uma vez. Então você tem um desafio aí para poder fazer girar essa roda econômica, que é o consumo de veículos. Então a maior ferramenta que nós temos hoje é facilitar a compra através de financiamento. A Volkswagen tem planos agressivos, ela subsidia taxa zero, ela subsidia taxa 0,99, que são taxas muito atrativas para o consumidor e não são pegadinhas. Eu costumo dizer que o mercado está aberto, né? Todo mundo faz a mídia que quer, mas algumas montadoras elas condicionam a taxa zero a alguma outra questão, ao preço, a avaliação do carro usado. Nós não, a nossa taxa zero é uma taxa zero pura mesmo, e o cliente, nós vamos dar o desconto para ele na negociação, e nós vamos também para ele oferecer
a taxa zero. Então isso facilita muito. E se considerar uma taxa básica de 15%, tem um custo muito alto. Então essa facilidade no financiamento, a gente trabalha com o Banco Volkswagen, que é o nosso principal parceiro, mas trabalhamos com todos os bancos comerciais, né? A gente quer de toda forma viabilizar para o cliente concretizar a compra, né? Aquele desejo, aquela realização. Então, eu acho que hoje é a principal ferramenta. E nós temos o consórcio. O consórcio que nós temos dentro do Grupo Faria, né? A Finama também é um dos nossos principais segmentos, é uma das nossas primeiras empresas, né, e de muito sucesso em toda a região, tanto em São José do Rio Preto, como todo o Noroeste, né, região de Votuporanga, Fernando Lopes, Jales, Catanduva, e até mesmo em São Paulo a gente tem muitos clientes da Finama. É uma forma hoje inteligente de você adquirir seu carro zero, né? Foi já no passado, mas perdura e vem surpreendendo a gente com o número de vendas. Então a gente tem aí no consórcio também uma ferramenta muito importante e que é capaz de viabilizar essa aquisição do carro novo e sem juros. Aí a gente não tem juros. Então é um consórcio que da nossa região e a gente encontra nele ali uma facilidade maior de estar realizando o sonho do carro zero para o cliente. Você até já fez o merchan, hein? Foi espontâneo. Ô, Baida, foi espontâneo. O que representa para a Volkswagen o Grupo Faria? Qual o feedback que você tem da montadora? É muito positivo, Rodrigo. O Grupo Faria é um grupo reconhecido, né, no cenário nacional. Eu já disse isso, e ele é muito bem posicionado, né? Ele é tido como um grupo sério. Ele é um grupo parceiro, um grupo que dá as mãos para a montadora, mas é um grupo que não viola os seus valores, né? Ele tem sua cultura. Não é uma empresa de modinha, né? É uma empresa que tem a sua linha de raciocínio, é o que nos fez chegar até aqui da maneira como nós chegamos, né? E ele é visto pela Volkswagen como um dos principais, né? Está entre os 5 melhores e maiores grupos econômicos, tanto na performance comercial quanto a econômica, e ele vem ano a ano sendo sempre premiado. Só para vou dar um exemplo aqui, o Super é um sistema único de performance da Volkswagen. A Volkswagen está no 3º ano, agora inaugurando o 4º ano de avaliação do sistema único de performance. É um sistema que a Volkswagen avalia o concessionário por várias colunas, né? Por atuação em vários pontos cruciais, né? Tem a performance comercial, é claro, tanto em vendas quanto em pós-venda. O Grupo Faria se destaca demais. Nós podemos dizer aqui, só para trazer números rápidos, o Grupo Faria ele é responsável pela venda de 7 mil veículos zero por mês. É muito carro. Nós temos, claro, uma operação muito forte de venda para grandes empresas, que são locadoras, laboratórios, que levam pelo menos 6 mil carros por mês, 0 quilômetro, e nós temos aí outros 1.000 carros 0 quilômetro que nós vendemos por mês entre essas 7 lojas, para clientes, sejam pessoa física do varejo, ou seja, pessoas, pequenos investidores, né? É um ME, é um produtor rural, é o taxista, e temos também o deficiente físico. Nós somos o maior revendedor de carro para deficiente físico do estado de São Paulo, e de produtor rural também. Então nós temos essa questão desse pilar comercial. No pós-venda também, o Grupo Faria é muito forte no pós-venda. Nas nossas concessionárias, nós temos uma passagem de mais de 4 mil veículos por mês em nossas oficinas. São mais de 4 mil clientes atendidos em nossas oficinas por mês, e nós vendemos mais de 10 milhões de peças por mês, né? Então, nós temos o pilar comercial, nós temos o pilar da qualidade de atendimento. A Volkswagen tem uma preocupação muito grande, e a Volkswagen se mantém já pelo 2º ano como a montadora reconhecida pela melhor qualidade, seja em vendas, seja em pós-venda, pelo atendimento que ela dá para o cliente, né? E isso, as pessoas, quando não avaliam uma Volkswagen, elas avaliam o concessionário, né, que materializa aquela imagem
do atendimento da Volkswagen, né, o representante ali real, e através dessa avaliação, que ela é medida mensalmente, trimestralmente, com reconhecimento, a gente avalia o nosso atendimento, seja em vendas, seja em pós-venda, né. O pós-venda a gente talvez tenha ali uma dedicação ainda maior, né? Porque essa experiência do cliente comprar o carro zero, fala que comprar o carro zero é muito mágico, o cara compra o carro, tira o carro zero, realiza um sonho, e o pós-venda muitas vezes ele vem por conta de revisões planejadas, programadas para ser feita, mas às vezes a pessoa vem no pós-venda também com uma dificuldade, né? Nós temos garantia, garantimos nossos produtos, mas a garantia está para isso, é igual o plano de saúde, a gente tem para não usar, mas quando precisa usar, vamos encarar não o problema em si, mas como nós vamos lidar com esse problema, como nós vamos atender o nosso cliente, como que nós vamos amenizar a dor de ficar uma família sem um veículo. Então esse é um outro pilar, e a Volkswagen reconhece a Faria também como uma das melhores concessionárias na questão do atendimento. Nós temos também um outro pilar muito interessante, que é a questão do treinamento, que está muito linkada à performance comercial e à performance também de qualidade. Nós investimos muito em treinamento de todos os nossos funcionários, né? Todos nós passamos por treinamento, nós temos níveis de treinamento por área, individual por funcionário, por loja, e também somos reconhecidos por isso. Sejam treinamentos airline, né? Ou virtuais, e também presenciais. Mandamos todos os nossos mecânicos para experiências dentro da própria montadora, para certificação. Nós temos uma gama de certificados muito grande, que com certeza fortalece essa assertividade nossa no atendimento, no reparo e, consequentemente, também no nível de satisfação. Nós temos um outro pilar que é muito interessante, que é a questão do investimento, né? A presidência do nosso grupo mantém ali um investimento, né? A gente fala que a Faria, ela não existe para hoje. Ela existiu para ontem, para hoje, mas tudo que é feito no Grupo Faria, e na Faria Veículos, nesse caso, é pensando muito para frente, né? Então, além de nós termos os pontos próprios, todos esses pontos são todos remodelados, todos renovados. Nós tivemos agora o New Brand Design, que a Volkswagen colocou, que é uma identidade mundial da marca, e foi investido isso em todas as nossas lojas, né? E agora aqui em São José do Rio Preto nós estamos construindo a nova loja na Avenida José Munia, uma loja que vai contar ali com mais de 5.000 metros quadrados de construção, numa área muito interessante, uma área muito favorável para o cliente ser atendido, com uma oficina muito bem equipada, que já tem hoje, mas ainda vai proporcionar um atendimento ainda melhor. Então, esses pilares, eles fazem do Grupo Faria ser reconhecido pela fábrica como um dos melhores grupos mesmo, porque ela tem como parceiro. Nós fomos reconhecidos no Super em 2024, como um dos 5 melhores grupos, e agora em 2025 novamente fomos reconhecidos entre os 5 melhores grupos a nível nacional. E aqui, além do prêmio, nós temos o prêmio do grupo, nós temos a performance individual de mais 3 lojas nossas, Faria Veículos de São Paulo, nós temos uma loja em São Paulo, mas nós temos uma loja que tem um desempenho comparado a um conjunto de lojas de qualquer outro grupo lá. É uma loja muito forte, é uma loja muito atuante, se destaca demais nesse segmento de grandes compradores, de locadoras, se destaca muito também no segmento de peça, tem uma qualidade muito boa de oficina, e no varejo ela, vamos dizer assim, ela é muito agressiva, tem um desempenho muito bom. Nossa equipe de vendas corporativas também, a gente atende muito bem um público de táxi, que em São Paulo é muito forte, um público de varejo, um público ali de PCD também. O outro prêmio que foi reconhecido para São José do Rio Preto. A loja de São José do Rio Preto também individualmente teve um destaque muito grande nessa campanha do Super. Ela se destacou tanto em vendas quanto em pós-vendas. Catanduva também teve um prêmio individual. Então nós tivemos, além do reconhecimento individual, tudo isso somado acabou colaborando para o reconhecimento do grupo como um todo. Então isso aqui é um pouco do Super. Mas o reconhecimento nosso não é só por essa campanha do Super, por essa avaliação. A Volkswagen tem outras. Eu estava falando de São Paulo, em São Paulo nós tivemos a premiação dos top seller, né, que são os melhores profissionais de veículos. Nosso gerente Marcelo foi premiado ano passado com um carro 0 km.
pela performance dele. O Augusto, nosso vendedor também lá, top seller, também foi premiado com um veículo. Agora, recentemente, 2 meses atrás, a Faria na campanha Adrenalina, que é uma campanha específica para o pós-vendas, para o negócio de peças. Nós tivemos também 2 premiações, uma de São Paulo com o Olívio e a outra de Catanduva com o Rodrigo Segatti. Então, assim, são companheiros de trabalho que dá no comecinho que nós falamos, que pela essa cultura do grupo, e junto com todo esse investimento, e junto com todos esses pilares, contribui com toda a equipe, né, que a gente não pode deixar de falar, que é uma equipe maravilhosa que nós temos, contribui para que a gente alcance esse patamar de prestígio dentro da Volks. E o bacana que você citou é a questão das peças de reposição, porque o grande temor do motorista é você acontecer alguma coisa no veículo e agora? Não tem peça, não tem peça no Brasil. Verdade. E isso é uma facilidade que a Volks tem, né? Tem. O Grupo Faria ele tem um estoque hoje de 20 milhões de peça, né? E além de ter esses 20 milhões, é um 20 milhões que ele se comunica. Então nós temos peça em São Paulo, mas que um dia ela está aqui no interior, e vice-versa, né? Então nós somos o segundo maior distribuidor de peças do estado de São Paulo da marca Volkswagen. Então, de todas as concessionárias, seja da capital, seja do interior, o segundo maior é o Grupo Faria. O que dá uma tranquilidade para a pessoa que tem um Volkswagen. Né? Eu falo que o nosso estoque de peça ele é um estoque muito sadio, a gente tem uma obsolescência muito baixa, e ao mesmo tempo, a gente além de ter eu falo que a gente tem aquele atendimento por largura, que a gama de peças do portfólio quase completo, a profundidade do nosso estoque, a quantidade que nós temos do mesmo item, ela é suficiente, razoável para atender às necessidades. Então a gente tem um sistema de compra ali muito bem monitorado, uma reposição automática, mas também com a gerência de cada um dos nossos colaboradores aí para fazer esse estoque de peças ser mais assertivo, porque o carro na oficina sem peça fica parado. Sim, Baida, a gente tem muitos empresários que nos assistem aqui na região, inclusive prefeituras também, que também compram por meio de licitação pública, né? E tem a questão das frotas CNPJ. Quais são as vantagens de se comprar no Grupo Faria na Volkswagen? Hoje vamos dar um exemplo, nós estamos com a Saveiro hoje, que é um veículo que atende muito bem toda essa gama de público, né? Nesse mercado corporativo. É um carro que hoje nós temos ele com 25% de desconto. Então nós estamos dando um quarto do preço do carro como desconto. E nós temos esse carro, por exemplo, a pronta entrega hoje, né? Então a Volkswagen ela vê no negócio corporativo uma oportunidade muito grande. E na nossa região noroeste é muito forte o mercado corporativo. Em algumas cidades o mercado corporativo, que é essa venda direta da Volkswagen para o consumidor, ela chega a ser maior do que a venda varejo. E o Grupo Faria sempre se destacou nisso, né? Então, tanto para a prefeitura quanto para um empresário, a gente sempre tem condições e, dada a relevância do nosso volume de negócios, a gente sempre tem algumas condições diferenciadas que a gente consegue sair um pouco à frente do concorrente. Dentro dessa dinâmica aí, em uma palavra, como é que você define o DNA do Grupo Faria? Rodrigo, é difícil, né, num vocabulário tão extenso que nós temos, definir o Grupo Faria em uma palavra. Mas eu vou usar uma palavra que eu acho que ela tem muito significado, né? É a confiança. Eu acho que o Grupo Faria, muito dele se resume ali na confiança. Confiança é uma palavra que ela coleciona aí um coletivo de adjetivos, né? Porque a confiança, ela traz a verdade, né? Ela traz a fé, ela traz acreditar, né? E o Grupo Faria só chegou onde chegou por essa cadeia de confiança, né? Cadeia de confiança que liga o fornecedor, a cadeia de confiança que liga com os parceiros de negócio, que liga principalmente com o nosso cliente, e sem esquecer da cadeia de confiança que a gente tem na nossa equipe, né? Então essa cadeia de confiança, ela é o que nos trouxe até hoje, né? Por acreditar desde o presidente do grupo, em acreditar, em tocar seus projetos, em investir e se manter durante tanto tempo investindo, né, na mesma marca, com o mesmo propósito, sem fugir das suas raízes, né, tendo evolução
mas mantendo o pé no chão, cultural, por acreditar na nossa região, por acreditar na nossa economia, mesmo diante de tantos solavancos que a gente tem. Então a palavra confiança acho que traduz muito o que nos trouxe até aqui. Mas essa confiança, né, derivando ali para a fé, que também está em confiar, é o que nos vai levar mais adiante. Né? É o que vai tocar todo esse legado que o grupo construiu até aqui. Então, você que quer comprar um carro, você que trabalha no grupo, você que é parceiro do grupo, você que é nosso principal fornecedor, tenho certeza que confia no grupo e vai continuar confiando no grupo sempre, porque é um grupo sólido, é um grupo que entrega aquilo que ele promete. Né? Bacana! Vai da você ver como é que correu o nosso podcast. Nunca tinha participado desse bate-papo. Que isso, foi um prazer. Eu te agradeço demais aí. Muito bom. Uma aula. Não, é só a gente que não conhece o mercado. Só um pouco de troca de ideias, né? Esse mercado automobilístico. São 29 anos já. 29 anos. Eu comecei menino, né? No Grupo Faria. Comecei menino, tinha bastante cabelo. Já passou algumas Copas do Mundo. Já. Então, ano que vem tem Copa do Mundo. Vem uma novidade de veículo. A Volks sempre tem, né? A Volks é emblemática nessa questão de a Volks ela acredita muito nessa questão tanto do esporte quanto do circuito musical, da cultura. Então ela sempre encaixa seus produtos com alguns temas interessantes e com certeza vem coisa boa por aí. Você sabe vender carro, mas você sabe se nós vamos ganhar a Copa? Vai ser difícil, mas eu acredito. Vou confiança. O brasileiro não desiste nunca, né? O brasileiro é um povo resiliente e o Brasil ele é um país maravilhoso e a gente, na verdade, muitas vezes ressurge aí de uma forma muito significativa de todas as crises que nós já passamos. E a seleção, vamos acreditar também. 94 não estava tão fácil e acreditamos e conseguimos. Vamos lá. O 2002 também, então, o Ronaldo, né? Baida, sempre as portas abertas aqui. Ô, Rodrigo, obrigado. Que você encha essa mesa aqui várias vezes. Com certeza. Quase não coube pelos prêmios, que é para a cidade, para a região, é um orgulho ter uma empresa assim, igual você falou, confiança, que não é fácil. Não. Veículos, mexer com veículos, vendas, o pós-venda que você também comentou. Precisa de muita transparência, né? Sim. Precisa de muita... Você usou uma palavra, foi um desafio que eu te fiz aqui, mas tem várias outras adjetivos que encaixariam também com certeza. Uma luva. Verdade. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E as nossas portas estão abertas sempre que precisar de alguma coisa. Sim, vou falar. Você e todo o público do diário. Vai comprar um carro. Agora, com certeza. Compra o carro. Verdade, sempre foi. Ainda mais forte agora. Tá certo. Pessoal, olha, agradeço você também que acompanhou aqui o podcast, o Rodrigo Baida, ele que é diretor lá da Faria Veículos. Tá lá, você fica lá na linha de frente? Eu fico ali em Votuporanga, Fernandópolis e Jales, né? Nós somos em 4 diretores. Mas aqui em Rio Preto, quem que tá? Aqui é o Antônio Carlos, nosso diretor aqui, muito bacana, competente demais. Em Catanduva temos a Isabel, Catanduva e Olímpia também. Então, Prata da Casa. E lá em São Paulo pode procurar o André também, um time muito bem representado. E na região de Votuporanga, Fernandópolis e Jales, se for lá, vai me encontrar ali no showroom. Faço questão de estar ali, porque é ali que a gente está com o público, se relaciona e vive a loja, vive o comércio. Sim. Olha, você depois pode rever essa entrevista então no meu portal de notícias, no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!